Olá, meu nome é Felipe Oliveira, eu estou aqui para te ajudar a se tornar um agilista. Bom, no vídeo de hoje, eu vou mostrar um conteúdo que vai ajudar principalmente pessoas que estão começando tanto na agilidade quanto no Gira, tá? E normalmente muitas pessoas que estão começando aí com agilidade, fazendo uma transição de carreira, começam essa vida falando de Scrum em muitos cenários, né? E tudo bem, acho que chega um momento em que talvez quando você começa a trabalhar bastante tempo com Scrum, você começa a enxergar outras coisas, modelos, mas muita gente começa falando de Scrum, trabalhando em empresas que estão usando Scrum, né? Então a ideia aqui é conseguir ajudar você a manipular um pouquinho o Gira para que você consiga rodar o Scrum de forma mais fácil, para que você consiga usar os mecanismos, as features que o Gira tem para conseguir usar sprints com os seus times, tá? O Gira em si é uma ferramenta que ele foi criado meio que já sabendo que ele teria esse tipo de coisa, sabendo que teria ali que usar Scrum, né? Então ele foi meio que moldado primordialmente para times que usam Scrum, para times que usam esse tipo de prática no dia a dia. Com o tempo, o Gira tende a trazer outros modelos, outras formas de trabalho, como o Kanban, mas ele se situa bem falando de Scrum e a ideia é mostrar para vocês aqui uma visão geral, uma visão ampla de como que você começa uma sprint, como que você faz o dia a dia de uma sprint, como que você melhora a forma de enxergar a sprint no dia a dia. Se você fechar uma sprint hoje, o que tipo de informações você consegue ter acesso dentro do Gira para conseguir ver relatórios, resultados do seu time, tá? Além disso, eu vou mostrar aqui como que a gente faz algumas configurações que fazem esses relatórios funcionarem, que fazem esses relatórios conseguirem te ajudar no seu dia a dia. Beleza? Vamos lá? Aliás, antes de eu começar a mexer aqui com o Gira, eu preciso explicar uma coisa para você, tá? O Gira, apesar de ser amplamente configurado fazendo o Scrum, tá? Você não pode se limitar a esse tipo de prática. Então, você aí que é o Scrum Master, ou que é um agilista, um Agile Master, não importa o nome do papel, se você usa Scrum simplesmente, tente buscar outras visões que não sejam só o Scrum. Não porque usar o Scrum é ruim, não porque você não devia, não porque é do demônio, não é isso. Mas sim porque te ajuda a ter novas formas de olhar para o seu dia a dia, te ajuda a enxergar o mundo de uma forma mais ampla, além dos muros do Scrum. Tá? Aqui eu vou mostrar para você como é que você usa isso no Gira, mas use artifícios de outros modelos para que você consiga melhorar o seu dia a dia. Agora sim, vamos lá. Bom, eu estou aqui no Gira, que tenho aqui um projeto novo aqui no Gira, e eu vou mostrar para vocês como é que você consegue usar isso. Tá? Então, no seu dia a dia, você provavelmente já tem um quadro Scrum configurado aí, né? Então, você não chegou fazendo isso do zero. Mas, caso seja esse o cenário, digamos que a sua empresa nunca usou Gira, nunca usou Scrum na vida, e queira usar, aí está determinado a usar esse tipo de modelo, então, se você precisar criar um quadro Scrum, por exemplo, né, muitas vezes os projetos, as pessoas escolhem criar já um quadro Kanban, né? Se você quer criar um quadro Scrum, você só cria um painel aqui, o Gira em português chama de painel, em inglês vai ser um Create Board aqui. Então, se você vai clicar aqui, criar um painel, vai dar a opção aqui de Scrum, vai criar esse quadro. Como você já tem um projeto, você vai criar ele dentro de um quadro, criar o quadro dentro de um projeto existente. Vai dar o nome do quadro, você pode colocar aqui quadro Scrum ou Scrum Team, o nome que for preferível para você. Vai selecionar aqui em qual projeto ele vai aparecer, no nosso caso é esse projeto iniciante, vai criar o quadro. Quando você criar, ele vai aparecer mais ou menos essa visão que você está tendo aqui, ó, itens pendentes, em andamento e itens concluídos. É a visão inicial de um quadro Scrum. Obviamente, se você tiver algum card, ele não aparece, porque para aparecer um card aqui dentro, você precisa ter uma sprint iniciada, tá? Então vamos lá, vamos entrar aqui no backlog e vamos ver como é que funciona uma sprint. Você está vendo aqui que já tem uma sprint criada, eu vou remover essa sprint aqui para que você consiga entender como é que funciona. Então aqui vão estar todos os cards que estão no status do teu projeto, né? Então, vou criar aqui alguns cards, feature B, vou criar aqui mais um card, feature C, e vamos ter mais ou menos esses 3 cards aqui disponíveis, tá? Temos aqui 3 itens. Ok. Quando você trabalha com Scrum, você vai lá, você tem a sua planning, né? Você vai começar uma nova sprint, então o que você faz? Você vem aqui e cria uma nova sprint, tá? No meu caso, como eu configurei o Gira para trazer vários tutoriais, ele vai ensinando algumas coisas, tá? Mas a gente já vai ver esses pontos. Beleza. Criei uma nova sprint, ela está vazia, vocês estão vendo aqui, ele pede para você planejar a sua sprint, tá?
Legal. E aí no teu dia a dia, aí, o que que você faz normalmente na sua planning, né? Você tem um card, você vai abrir esse card, você vai conseguir visualizar aqui na lateral. E aí vamos ter aqui, ó, campos de descrição, alguns campos fixos, né, responsável, categorias, né, que são labels, e tem aqui a parte de estimativa, que no caso de um quadro Scrum vem já pré-configurado como a estimativa em Story Points. Tá? Então, por exemplo, digamos que você está fazendo aí sua planning e você estima esse card com 3 pontos. Tá? Ele vai aparecer, olha aqui, ó, tem uma bolinha cinza aqui, que é a estimativa do card, ele aparece bem aqui na lateral da sua história. Eu vou jogar essa história aqui para cima, e essa história agora faz parte de uma sprint. Né? Tem um campo dentro dos itens dentro do Gira, que é o campo sprint. Ele passa a ser preenchido, ele fica com a informação da sprint. Tá legal? E aí você consegue depois extrair isso, se você quiser, você consegue ver quantos cards tem dentro da sprint através de um filtro, você consegue ver essas informações aí com tranquilidade, tá? Beleza, fechar esse card aqui, vamos para o próximo card, mesma coisa, você vai entrar aqui e você vai fazer uma estimativa, né? Vamos falar que esse card aqui tem 5 pontos, essa pontuação aparece aqui na lateral, tá? E você insere dentro da sua sprint também. Mesma coisa, o terceiro card aqui, ó, vamos colocar aqui que esse card tem, por exemplo, 3 pontos também. Opa. Legal. Vamos ver aqui para próximo, para dentro da sprint. E aqui, ó, vamos ver a estrutura dessa sprint aqui dentro. Né? Então eu tenho aqui as informações dos caras dentro da sprint. Aqui eu tenho a pontuação de cada card, então 5, 3 e 3. E aqui eu tenho quantos pontos essa sprint tem no total. Tá vendo? Ele traça um limite aqui, tá? Você consegue brincar um pouquinho aqui e tal, mas você tem aqui ó, 11 pontos dentro dessa sprint. 5 mais 3, 8. 3 mais 8, 11. Tá? Felipe, posso criar mais cards? Pode, você pode vir aqui, criar mais um card, entrar nele, tá? E inserir aqui, ó. Mas, por exemplo, vamos falar que são 8 pontos aqui, ó. Pronto. A sprint tem 19 pontos. Tá? Ele soma automaticamente, ele subtrai automaticamente, tá? Agora tem 16, agora tem 19 de novo, e você consegue fazer com tranquilidade. Tá? Quando você fala de planejar uma sprint, o que o Gira te fornece? Ele te fornece uma forma de você acessar o Confluence, se você quiser. Então, você pode vir aqui e criar uma página no Confluence que vai ser meio que um detalhe da sua planning, né? Um detalhe da sua sprint, você pode fazer ali um reporte inicial, né? De como que a sua sprint vai rodar. Tá? Se isso não é útil para você, não tem problema, você não precisa criar. Tá? Mas se o que ele quiser, está aqui disponível. Beleza? Na hora que você for iniciar uma sprint, você vai ter que inserir algumas informações. Você pode inserir isso de diversas formas. Você pode iniciar aqui a sprint, ele vai aparecer essa janela, para você dar o nome da sprint, o período dela e o objetivo. Tá? Você pode vir aqui ó, e adicionar as datas da sprint, ele te dá a mesma tela. Ou você pode vir aqui nos 3 pontinhos e vir em editar sprints. Então você consegue fazer a mesma informação, inserir as mesmas informações com 3 formas diferentes. A única diferença é que se eu atualizar a informação aqui, então eu vou chamar, por exemplo, sprint do Felipe. Mudei o nome, vou atualizar. Veja que ele não iniciou o sprint ainda. Então a única forma de iniciar a sprint é por aqui, mas se eu quiser alterar informações, eu tenho aqui 2 outras opções. Tá? Beleza. Vou iniciar essa sprint. Dei o nome dela ali, sprint do Felipe, ela vai ter 2 semanas, então ele já configura essas 2 semanas, e o objetivo dessa sprint aqui é criar a feature X. Né? Beleza. Essa sprint contém 10 dias úteis, e olha aqui, ó, criei aqui a sprint do Felipe, a minha primeira sprint nesse projeto. Tá? Uma forma super tranquila de conseguir usar uma sprint. Tá? Agora, vamos tirar o meu vídeo aqui para que você consiga ver de forma melhor. E agora a gente vai entender alguns detalhes de como que a gente consegue manipular sprints dentro do Gira. Tá? Primeira coisa, né? Vamos voltar aqui para o backlog. Vejam aqui que a sprint está aqui disponível, aberta, com as datas configuradas, com o objetivo já pré-configurado. Tá? E aqui ele mostra as suas estimativas. O que são essas cores? Né? Primeiro aqui, ó, 19 é a pontuação total, né? A estimativa total aí da sua sprint. Mas não é só isso. Vejam que aqui ó, eu tenho 19 pontos não iniciados. Aqui eu tenho 0 pontos em andamento e aqui eu tenho
0 pontos em itens concluídos. Mas como é que ele sabe disso? Simples, cada status no Gira tem o que a gente chama de categoria. E vejam que essa categoria tem cores diferentes. Então, esse status backlog aqui, ele fica numa corzinha cinza. Quer dizer uma categoria de to do, uma categoria de não iniciado. Então, qualquer card que tem uma categoria to do, é uma categoria de card não iniciado. Se eu colocar em andamento aqui, por exemplo, ó, vejam que a corzinha muda, ela fica azul, porque um card num tipo de categoria, numa categoria azul, né? Não importa qual o nome do status, assim, a cor dele, ele quer dizer que ele está em andamento. Ele mostra para o Gira que está em andamento. E ele mostra isso para todas as coisas que usam essas categorias. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho 3 pontos em andamento. Tá? Felipe, isso é útil? Olha, tem algumas coisas que usam essa categoria. Isso aqui é uma delas, como vocês estão vendo aqui. Tem gadgets de dashboard, né? No painel de controle ali que você consegue acessar, tem lá funcionalidades que usam esse tipo de coisa. Um épico usa esse tipo de coisa, tá? Para mostrar se o card está avançando ou não. Tá? Então, e aí, claro, você pode usar como você bem entender esse tipo de coisa, você consegue usar como você achar melhor essa feature aqui, essas categorias dos status. Vai ter muita gente que usa tanto para épicos quanto para ter essa representação visual do quanto que a sua sprint está ou não avançando no decorrer dos dias. Tá? Se eu mover esse card aqui para concluído, por exemplo, ele vai ficar verdinho aqui, ó, e vai dar como encerrado. Beleza? Ele marca aqui o item como item concluído, fica aqui a corzinha verde e ele marca aqui também, ó, 3 pontos concluídos. Tá? Legal. Felipe, enquanto a sprint está rodando, eu tenho que fazer refinamento. Talvez eu possa já me preparar para a próxima sprint e colocar os cards dentro da próxima sprint. Não posso? Pode. Ó. Tem um botãozinho aqui chamado criar sprint. Você pode vir aqui e criar uma nova sprint. Olha aqui. Ó. Eu tenho a sprint do Felipe 2. Ela não está em andamento, ela não tem nem cards dentro dela. Né? Vamos criar um card novo aqui para que a gente consiga inserir ali dentro. E aí eu tenho aqui ó, 2 sprints no Gira que podem rodar ao mesmo tempo, até se eu quiser. Tá? No nosso caso aqui a gente não vai rodar em andamento, mas você consegue ter aqui como se fosse uma pré-sprint, né? Uma sprint, a próxima sprint já criada, para que você já consiga planejar as próximas. Tá? Felipe, mas e se eu quiser ter 2 sprints rodando ao mesmo tempo? Eu consigo? Porque aqui, Felipe, o botão está desabilitado. Sim, você consegue. Tá? Só que aí você tem que configurar isso no seu Gira. Como que você pode fazer isso? Você vem aqui na engrenagem, aqui no canto direito, no canto superior direito do Gira, você vai vir aqui ó, em produtos. Tá? Ele vai abrir uma nova aba e ele já cai aqui nessa informação, ó, recursos, sprints paralelos. Vou ativar essa informação. Agora, na hora que eu voltar aqui, eu vou reiniciar a página. No Gira, em muitos cenários, você precisa reiniciar a página para que coisas funcionem, tá? Depois de uma configuração. E olha aqui, ó, o botão está iniciado. Você consegue vir aqui e iniciar essa sprint se você quiser. Tá? Legal. Show de bola. Temos aqui, então, algumas informações. Temos aqui a visão de planejamento. Vejam que aqui os cards, por exemplo, dessa sprint que a gente está vendo aqui, ó, o card encerrado já está com um tracinho nele, falando que foi encerrado. Tá? Legal. Vamos lá para o quadro em si. No quadro, informações de status não ficam visíveis. Tá? Você não consegue visualizar, por exemplo, aquelas corzinhas verdinhas, azulzinhas e cinzas. Mas você consegue ver, como qualquer quadro que gera algum tipo de gestão visual, você consegue ver aqui o card que eu encerrei, Feature Set, e outros cards aqui que estão aqui pendentes. Felipe, o que é essas duas opções que estão aqui na coluna itens pendentes? Né? É simples, quando eu criei um quadro Scrum, ele já tinha, né, dentro do projeto, já tinham outros status pré-configurados. Quando você cria um novo quadro, o Gira tenta reorganizar esses status para você. Se você tem vários status, ele reorganiza. Ele joga tudo que é, por exemplo, status de em andamento na coluna em andamento, ele joga tudo que é status de item concluído, que é o status verdinho, né, na coluna de itens concluídos, na última coluna, e todos os status que são cinzinhas, que são de alguma coisa de to-do, ele joga também ali na primeira coluna de itens pendentes. Tá? Depois você pode reorganizar isso se você quiser. Tá? Então, beleza, eu estou aqui gerenciando uma sprint, fazendo minhas dailies. Né? Aqui eu consigo visualizar, por exemplo, quantos dias faltam para minha sprint, consigo completar minha sprint aqui, se eu quiser. Tá? Agora a gente vai brincar um pouquinho com algumas configurações quando a gente fala de quadro. Então vamos aqui nas configurações do quadro, 3 pontinhos aqui, configurações do quadro. Quando a gente fala de Scrum, uma das coisas que as pessoas muitas vezes usam é a estimativa. Então você pode vir aqui em estimativa e ó, tem algumas opções de estimativa que você consegue ver.
em story points, em horas, em quantidade de itens, tá? Se você faz estimativas em horas, por exemplo, mude aqui a estimativa de tempo para que você consiga fazer uso. Você volta para o quadro. Vejam que a parte de estimativa aqui, ó, a bolinha cinza que está aqui, isso também você tinha visto ali em backlog, ela some, tá vendo? Eu não tenho mais essa informação. Por quê, Felipe? Porque agora a estimativa não está em story points, agora a estimativa está em horas. Então você precisa vir aqui e fazer a estimativa em horas do card, tá? Você entra aqui no card e vem aqui, ó, estimativa original e coloca qual é a estimativa. Eu vou colocar aqui só para a gente poder visualizar. 16 horas, total de 2 dias, e olha só, ele passa a aparecer a informação aqui, ó. Tá? Em qualquer tipo de quadro Scrum, não importa qual é a estimativa sempre vai aparecer aqui no card, tá? Sempre vai aparecer aqui uma bolinha cinza com quantos dias aqui é a sua estimativa original. Felipe, eu não estimo em horas, eu estimo em pontos. Beleza, então vem aqui, Story Points, volta para o quadro, a estimativa está aqui normal. Ele não deleta, tá? Ele só muda a forma de visualizar, ok? Então não fica com medo de mudar essa informação, beleza? Você pode fazer também por contagem de itens, tá? Que também mostra só os itens do quadro. Felipe, mas é só isso que muda quando eu faço uma mudança de estimativa? Não, os relatórios do Gira também mudam. Então, qualquer relatório de Scrum que você tem dentro do seu projeto, então o Sprint Report, Burn Down, velocidade, tudo isso é afetado por essa configuração. Então, se você agora parou de usar Story Points e está usando por contagem de itens, então potencialmente, além disso, né, com certeza os seus relatórios vão mudar. Tá? E você vai ver as coisas avançando com contagem de itens. Beleza? E aí você consegue brincar com algumas coisas dentro da configuração do quadro também. Você consegue mudar aqui as colunas, como a gente viu mais cedo. Posso vir aqui, por exemplo, excluir esse status aqui da coluna, que aí para de aparecer aquelas duas opções. Tá? Consigo colocar aqui restrições de colunas, né? Quantos itens podem ficar na coluna por vez. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e inserir um limite de 2. Tá? E aí se eu voltar aqui para o quadro, vou colocar um item no quadro, na coluna em andamento, vou colocar 2 itens em andamento, na hora que eu colocar 3, ó, a coluna fica vermelha, ele mostra para mim que eu estourei o limite. Isso é legal para colocar uma questão visual dentro do seu quadro. Olha, essa coluna aqui está estourando, você está indo além do seu limite. Tá? E aí se você voltar aqui um card, por exemplo, ou fechar um outro, ele volta ao normal. Tá legal? Então são algumas coisas que você consegue utilizar no seu dia a dia para sprint. Beleza. Você rodou aí a sua sprint, fez ali o seu trabalho, né? Fechou aqui alguns cards. Legal, agora você vai completar a sua sprint. Quando você completa a sprint, ele vai te perguntar, Felipe, é o seguinte, tem 3 itens aqui concluídos e um não concluído. O que eu faço com esse card? Movo para sprint 2 lá? Movo para o backlog? Crio uma outra sprint? Tá? No nosso caso, eu vou pedir para ele jogar na sprint que já está criada. Tá? Quando você fecha a sprint, o Gira te leva automaticamente para um relatório de sprint. E aqui ele mostra algumas informações. Ele mostra itens concluídos, né, os itens que eu fechei nessa sprint, e ele mostra os itens não concluídos. Tá? Mostra o status de cada um, que status dessa sprint, esse card acabou nesse sprint. E aqui você consegue ver o burnout. No nosso caso, o burnout está um pouquinho diferente, porque eu criei a sprint para acabar daqui a 2 semanas. Né? Então ele mostra uma forma diferente de visualizar. Os story points, por exemplo, aqui, ó, eles estão descendo aqui em linha reta. Esse tipo de coisa acontece quando você tem um card fechando. Quando você fecha, ele cai, né? O item, ele desce uma linhazinha dentro do seu burn down. E aí você consegue ver outros relatórios. Você consegue ver aqui, por exemplo, o gráfico de burn down em detalhe. Ele mostra aqui um pouquinho maior, como é que foi a sua sprint em detalhe, quantos itens a gente movimentou, né? Quantos fechou, quantos voltou, quantos voltaram aqui para a sua sprint. Tá? Você consegue ver também o gráfico de velocidade, ó. Quantos pontos você fechou e quantos você se comprometeu. Tem uma grande questão nesse gráfico aqui que é a seguinte: se por um acaso você começa a sua sprint com 19 pontos, aí você vai e coloca mais 5, tá? E tem 24. E fecha esses mesmos 16, o seu compromisso não é 19, o seu compromisso é 24, tá? O Gira compreende que se entrou para sprint foi um compromisso que você assumiu. Consequentemente, ele vai contabilizar aqui como se fosse um item normal aqui dentro da sprint. Tá legal? Então, essas são algumas dicas, essas são meio que um tutorial, né, de como que você consegue usar uma sprint no dia a dia do seu time, como que você consegue manipular isso
no seu time Scrum, como que você cria, como você encerra uma sprint, de forma muito simples, de forma super tranquila, para que você consiga trabalhar aí no seu dia a dia. Vimos aqui como que você pode configurar a estimativa, como que você pode configurar colunas, né? Você remover ou inserir um status. Em outras circunstâncias, eu vou mostrar para vocês como que você consegue inserir novos status, como que você consegue fazer outras configurações ainda mais avançadas, como filtros rápidos, como raias, né? Como que você consegue mudar a visualização de itens dentro do quadro. Com isso, você consegue facilitar não só a visibilidade, mas até mesmo as reuniões no dia a dia. Facilitar uma review, facilitar uma daily, né? Uma reunião diária. Então, aqui são algumas dicas para que você consiga usar com tranquilidade a ferramenta e aí consiga usar isso no dia a dia. Em um vídeo passado, a gente ensinou, por exemplo, você a conseguir configurar um site do Gira do zero. Né? Então, como que você conseguiria criar um site para você treinar? Faz isso, pega aquele vídeo e cria um site para você e testa isso, brinca um pouquinho, faz o que a gente fez aqui, cria vários cards, inicia sprint, deleta sprint se você quiser, tá? Faz todo esse processo para que você consiga fixar isso na cabeça e trabalhar de forma tranquila, beleza? Legal. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, você que está iniciando com agilidade, se você aí está tomando seus primeiros passos como um Scrum Master, ou uma Scrum Master, né? Ou primeiros passos falando de Scrum aí no seu dia a dia, independente do papel. Então, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, a gente vai ter vários desses vídeos aí que você consegue utilizar, e compartilhe com as pessoas que também estão iniciando, que estão ali no comecinho da carreira, que ainda estão começando a falar de agilidade nas empresas, para que elas também consigam ter esse auxílio. Grande abraço.